travando. Agora tá indo. Bom, vocês estão vendo minha tela, tá tudo certo então, né? Aham. Tá. Então eu vou falar um pouquinho de bet fold e bet call, tá? A gente tem umas situações bem interessantes para a gente falar. Então a primeira situação é tipo o bet fold. Quando a gente vai usar o bet fold efetivamente? Claro, a gente vai fazer algumas open raise fold com 30 blinds, 40 blinds, mas aí é do jogo mesmo. Mas tem algumas situações que eu quero falar aqui, que é quando você tem entre, né, aproximadamente 11, 12 blinds, deixar 12, até umas 16 blinds, tá? Então, situações interessantes que a gente pode fazer um bet fold com qualquer AIS, tá? AIS, vou colocar aqui um AIS e 5 mais, tá? Off. E a gente vai fazer sempre nas posições tipo o hijack, cutoff, CO, né? E button, tá? Vocês vão dar mini raise, já sabendo se alguém tribetar vocês vão ter que foldar a mão, tá? Se alguém chovar, se alguém fizer, vocês fazem para manutenção de stack. Então é feito de manutenção de stack, ok? E você pode fazer esse tipo de bet fold com uma indução também. Como assim? Eu estou fazendo o bet fold várias vezes para mim não ficar transparente para os jogadores depois. Para mim, tipo, a hora que eu tiver valor eu vou abrir, daí os caras sabem que eu tenho valor, porque eu estou abrindo direto, então não faz diferença para o cara. O cara vai saber que você está ali segurando para abrir um valor. E quando você está fazendo com esse stack, com esse tipo de mão, tipo... Pega aqui. A gente pega essas mãos assim, por exemplo. Começa a pegar mãos tipo os As X, por exemplo, aqui pra cima, né? A gente vai fazer isso. Fica quieto aí, mano. Aqui, né? São mãos que a gente vai sempre estar abrindo, né? Eu vou pegar aqui o Wise 5 Suited também, para não ficar tão ruim. Na verdade, o Suited pode abrir qualquer um. Aqui que é interessante. A gente vai fazer isso com esse tipo de mãos assim, tá? Que daí tá camuflado o nosso range de bet call e bet fold também, tá? E claro, eu vou pegar sempre os pares acima de 8. Nunca vou pegar par tipo de 7 para baixo. Porque daí esses pares aqui eu já chovo reto, tá? Então daí tipo entra outro detalhe que daí eu vou chovar reto em vez de abrir open raise com esse tipo de mão. Aqui dá para pegar essas mãos assim. Dá para fazer até com isso aqui assim, tá? Mais ou menos isso aqui que eu faria no meu bet fold. Tá, aqui já tá junto também, tem o bet call. Então eu vou tirar as mãos que eu dou bet call, por exemplo. Essas mãos aqui eu dou bet call, certo? As mãos que eu vou tirar aqui. Essa mão do bet call, essa aqui não, essa aqui depende do vilão, dá pra dar bet call. Arzivala bet call. Essas duas mãos aqui, 9988. Você pode usar de bet, daí que se o cara der uma tribet você voltar win, ou se ele chovar pode dar call também, tá? São mãos que eu vou sempre de bet call ali, com 10, 12 blinds, tá? Seria mais ou menos esse range, seria mais adequado pra gente de bet fold, porque são mãos que não tem tanta equidade pós-flop. No caso não é equidade pós-flop, não tem equidade contra o range que os caras vão estar chovando a gente, tá? Então a gente não quer ir pro chão com essas mãos. Mas é uma mão boa demais para a gente descartar. Então a gente abre para tentar passar pela mesa, né? E caso alguém tribete, chove ou coisa do tipo, a gente vai foldar. Nossa única intenção com o bet fold é fazer o que? A gente manter nosso stack. Então, tipo assim, tem em torno de dois bebês mais ou menos limpo na mesa, tá? 2 blinds e meio por órbita quando você está chegando na reta final do torneio. Então esse tipo de situação aqui a gente faz bastante em reta final,
tá? Então, mesa semifinal, mesa final, que a gente precisa de manutenção de stack. E a gente vai de bet fold nessas situações que eu falei, tem que estar no cutoff, no button, no hijack. A gente vai estar ganhando mais ou menos isso aqui, certo? A gente vai estar investindo 2 blinds, normalmente a gente fazer sempre um raise de 2x, tá? Raise de 2x. E a gente vai investir 2 blinds para ganhar 2,5. Então a gente está sendo bem EV a jogada, tá? Então a gente vai, às vezes você consegue fazer 3 ou 4 vezes esse tipo de situação. Você vai sair de 12 e de repente você está com 20 blinds de novo e está no jogo, tá? E algumas vezes você encontra situações que você vai ter que foldar e vai ficar ali com 10, 12 blinds. Daí você vai ficar aquele range de shove ou fold, né? Que vocês já conhecem, de push ou fold. Então é um range que a gente sempre vai estar controlado, né? Mais ou menos esse tipo de mão, né, que eu falei, Ás e 5 off para cima. Se você achar que está muito luz, você pode tirar. Se os caras vão dar muito tribet, vocês podem deixar isso aqui mais tight ainda, tirar alguns ases menores aqui, deixar só as mãos maiores, o 9 e 8, 10 e 9 vocês podem tirar. E vocês podem usar isso aqui tipo no sit and go que vocês estão jogando, dá para fazer nos MTTs que vocês estão jogando quando vocês ficarem mais curto, tá? Vocês podem estar fazendo isso aqui para preparar, né? Vocês vão fazer tipo, às vezes acontece de você dar o bet fold umas 2 vezes, você vai de 16 ali para 12 blinds. E na próxima vez que você tiver a oportunidade, vem uma mão prêmio, né, uma dama, um rei, e você pode fazer a mesma situação, tipo, se não tá passando, né? Você abriu e o cara tipo deu tribet, você teve que foldar. Você abriu de novo, o cara tribetou ou chovou, você teve que foldar. Aí na próxima você pode abrir com monstros. Se o cara tá fazendo isso direto, ele vai fazer de novo com mãos piores que o seu dama, e você vai consequentemente ter uma boa equidade para dobrar a mão. Situação problema, quando a gente faz esse mini raise e toma call de algum vilão donkey, tá? Então tipo, a gente abriu um Ás e 8, por exemplo, situação. A gente abriu Ás e 8 off do button e o Big Blind defende. Como a gente vai jogar agora o pós-flop? Certo? A gente abriu, o Big Blind defendeu. Bordos bons para cebetar, a gente cebeta. Bordos ruins, vamos de check fold. Simples isso para vocês? Sim. Tranquilo. Tá? A gente abre, o cara defendeu. Se o bordo é bom pra gente, ou a gente acertou alguma coisa, tipo o bordo veio A e XX, a gente pode cebetar e consequentemente a gente não vai foldar se a gente acertar 2 pares ou coisa assim. Às vezes nem top pair a gente tende a foldar, depende bastante do vilão. Se a gente acertou um bordo ruim, é bom a gente cebeta. Se for um bordo ruim, por exemplo, a gente abriu Ás e 8, o bordo veio 5, 2, 9, por exemplo. Um bordo bem ruim pra gente. A gente vai de check fold e não inventa nada. O bordo veio 3 cartas de copas, por exemplo. A gente não tem copas na mão. A gente vai de check fold também, tá? Simples. Dúvidas até aqui? Não, tranquilo. Não. Tá. Então a gente viu aqui... Rapidinho, Fala. Rogério, nesse caso aí, eu meio que vai estar excluindo da push fold ali com 15 BB menos. Sim, Tipo, seria melhor usar isso. A gente vai ficar com essa opção a mais no nosso jogo, tá? A gente coloca uma ferramenta extra, vamos dizer assim. Você tem a opção de dar push reto, e eu não excluí essa opção, pode ver que eu deixei aqui os pares, né? Que eu vou, por exemplo, par de 7 menos aqui, eu vou estar chovando reto, com esses 15 blinds, mesmo os 15 blinds, 16 blinds que eu estou falando. Algumas mãos eu posso chovar reto, tipo rei, dama, suited eu posso chovar reto, Ás e dama eu posso chovar reto, Ás e valete suited eu posso chovar reto com 15 blinds. Mas o que eu quero passar é que quando as mãos que eu vou de bet, mas eu vou foldar, porque eu não posso chovar essas mãos que não são tão boas assim,
tá? Até porque é meio ruim você chovar 15 blinds retos com um Ice 8 off, por exemplo, lá do hijack. Não é ruim você fazer do button, mas do hijack é ruim. Porque tem muita gente para falar e pode ter ases melhores que o seu, ou até mesmo algumas mãos que você não quer encontrar pela frente. E isso aí faz com que você caia do torneio muito rápido. Então, tipo, para evitar isso, você dá esses bet folds, como eu falei aqui, para manutenção de stack, tá? Para fazer seu stack subindo. Caso dê ruim, se alguém tribeta, você folda e continua com o stack, ainda que você pode continuar com aquela outra ferramenta que é o chove direto, né? Que é o chove pré-flop. Tá? Daí você vai ter sempre duas opções ali, você pode usar de acordo com a sua mesa. Se tiver uma mesa muito mais tight, você pode ir mais de bet fold do que chove reto, ok? Se tiver uma mesa muito loose, com os caras dando muito calls e tal, daí você pode optar para pegar o range de chove reto, ok? Tá. Então são uma adaptação nova para vocês aí, usar no jogo de vocês. Ó, vou deixar aqui no chat, nesse chat aqui mesmo. Depois vocês podem copiar e colar. Eu vou salvar o bloquinho de notas e depois eu coloco lá na aula também. Salvar como bet fold. Acho que não dá a barra, né? Tem que tirar. Bet e fold. Bet balança. Tá. A tendência aqui é a seguinte, pessoal. A diferença primordial entre bet fold, bet call e chove reto é essa aqui, é o range que a gente vai estar usando, tá? Então a gente tem aqui, vou deixar do ladinho aqui, ó. A gente tem esse range aqui que a gente vai abrir para foldar, né? Foldar que eu falo é que se alguém tribetar, se alguém der chove, se alguém fizer alguma coisa do tipo. E esse range aqui a gente vai chove reto, né? O 88, o 77, o 66 e tal. A gente já vai chover reto. E esse outro range aqui que eu vou de bet call, né? Que é o 99, o 10-10, o vala-vala. Daí eu vou abrir, se alguém chover eu vou dar call. Ok? Isso aqui é tanto para MTT quanto para Sitting Go, né? Sim, dá para usar nos dois. Dá para usar nos dois, tá? Você pode usar e é bem útil nos dois, inclusive. Tá, eu não deixei o print disso aqui. Depois eu tiro um print disso aqui. Se vocês, na verdade não precisa muito, você tem que entender que é as mãos ruins que você não quer dar call no chove dos caras, ok? Tá. Eu vou passar uma hand history para vocês, um torneio que eu cravei hoje. Tem bastante disso aqui no jogo, nele na reta ali. Vocês vão ver mais ou menos algumas situações que eu estou passando aqui, fica mais claro para vocês. Esse aqui é um 1350 45 player, tá? Opa, tem que fechar aqui. Tá, então a gente usa a estratégia básica do torneio, também dele, ó, não fico abrindo coisas que não tem equidade para jogar, né? 9-5, dama 6 aqui, vamos ver como é que foi esse dama 6, ó. Aqui por odds, né? Deixa eu só voltar aqui. Por odds eu tenho que colocar mais 20 para ver o flop, então eu vou colocar sempre isso aqui, né? Vejo o flop tranquilo. Flop foi ruim, normal aqui, check fold, né? Ele tá nem carregando aqui direito. Não tá carregando? Tá travando pra caralho. Tá travando a situação? Vê se. Cadê o carinha? Tá travando aí também, Gu? Não, aqui tá ok. Então esquece, é aqui mesmo. Pode continuar. Tá, aqui é o seguinte, eu fui de check fold flop. Turn bateu um 10, a gente não tem muita equidade de showdown. Daria para ir de check fold também. Eu preferi dar lead fold, né? De bluff aqui, pegar a linha de bluff porque ninguém betou, pode ser que a gente esteja ganhando. E fui de duas baixinhas flop, turn river. E acabou que quando bate o 4 fui mais de uma baixinha também. Se ele voltasse eu ia foldar, eu estava de bluff aqui mesmo. Ele acabou voltando, eu simplesmente desisti da mão. Então aqui é bem tranquilo essa mão aqui, tá? Inclusive o KNT já mostrou uma aula só sobre isso para vocês.
de lead Não, turn e tô tal. pra caraca. Entendeu? A gente usa às vezes e aqui é uma oportunidade que eu achei que era boa e acabou que não foi. Daí na outra mão, recebi valete 8 de ouros. Chegou no Big Blind, eu tô jogando aqui contra o parceiro, eu fui de limp, né? Acertei um flop bom pra gente, eu fui de bet uma blind, ele que deu call. Turn eu fiquei com flush draw e broca, né? E duas pontas no caso, e acabei betando de novo. E acabou que ele foldou e voltamos no nosso stack mais ou menos o que estava antes ali. Quase 1.400 fichas. Então não foi tão ruim assim aquela outra jogada. Me mantive mais umas mãos sem jogar. Essa mão aqui é interessante. Tivemos muitos calls, acho que nela. Eu acabei. Não foi essa aqui que eu joguei. Acho que foi na outra tela então. Que na verdade teve um Valadama parecido que o cara teve 3 ou 4 calls, eu completei por odds também. Aqui não tem necessidade. Se tem só 2 calls ali, o meu Valadama nem é naipado, então tipo dá pra deixar pra depois. Deixa eu ver aqui, se eu acelerar isso aqui. Vamos ver se 10 e 9. Aqui também é uma mão bem simples, né? 10 e 9, o cara tá abrindo, a gente não precisa entrar contra os caras no começo do torneio, tipo blind 50 ainda, tá bem tranquilo. Ice Vala, a gente tá com 25 blinds no button, easy open, né? Abri 3x, o parceiro me deu um mini click, né? Ali, aqui eu prefiro sempre dar o call do que voltar ao in ou fazer o que, porque muitas vezes esse cara aqui vai estar no topo do range, tá fazendo isso aqui com as rei, tem muito valor, ele não quer que eu saia da mão e faz esses mini click malucos assim. Então eu dou só call, e se bater um bordo muito bom pra mim, eu não vou foldar pra ele, mas aqui foi um bordo que não foi tão bom pra gente, e eu preferi desligar a mão. Passou mais umas mãos aqui sem fazer nada, a gente está esperando uma oportunidade boa para dobrar. Mudei de mesa, continuei ali com meus 12 blinds, completamente jogável. Encontrei um par de eyes aqui. Não sei se vocês estão vendo minhas cartas aqui. Acabou que aqui a gente deu um pouco de sorte, o cara saiu chovando e aqui foi uma jogada bem simples pra gente dar o call e pegar a situação. É o que eu falei pra vocês daquele do chove reto, né? Ele tá chovendo 14 blinds, tá usando a tabela certinho, só que daí tem o azar, a gente tá no topo do range e muitas vezes vai acontecer isso aqui mesmo, tá? Então, quando você dá o bet fold, você tem essa opção de se proteger desse tipo de situação, né? Você escolhe que situação você quer jogar. Mas não, a jogada dele é de boa. A gente ficou mais umas mãos sem jogar. Aqui já tá indo pra mesa semi, possivelmente uns 25 pessoas por aí. Acho que aqui abriu a semi, a gente tá ou 27 left, não lembro, é parecido. Deixa eu carregar aqui. Blind 120 deve ser 27 left ainda. A gente continua bem de boa na mão, não se envolvendo em spot complicado, não tentando perder ficha, tá? Isso aqui é um dos grandes segredos para esse sitting goals. O parceiro chovou ali, 7 blinds, eu acabei aqui optando pelo call e acabou que ele tinha rei 10 e acabou ganhando a mão. A gente ficou bem curtinho, né? Ficamos com 5 blinds por aí, né? Deixa eu ver aqui. 4 bebês. E mesmo assim, não entrei em desespero, não joguei. Entrei all in qualquer mão, entendeu? Eu escolhi o spot bom para mim entrar. Por exemplo, eu foldei aqui com 4 blinds. Então é normal no sitting goal você fazer isso. Esses 45 players, vocês têm essa oportunidade de fazer isso muitas vezes, tá? De escolher os spots que vocês querem entrar para depois vocês conseguirem voltar pro jogo.
Continuei forte e escolhendo meus spots que eu queria chovar. Aqui o cara limpou, acabei foldando de novo e continuo com minhas 4 blinds, mas eu tô vivo no torneio, tá? Aí eu tenho o Ice 3 agora. O cara limpou de novo, então é a segunda vez que ele tá limpando. Meu Ice 3 aqui deve estar na frente do range desse parceiro. Acabei que chovei. E o parceiro também que tava lá no Big acabou dando call. Ele também deu call. E a gente acabou fazendo um full house aqui no River. E tava na frente dos dois parceiros o tempo todo, né? Ali, mas acabou que a gente runou hot, principalmente contra esse parceiro que tinha acertado top pair. E voltamos pro jogo, estamos com 15 blinds aqui, 12 blinds de novo, tá? Então foi bem tranquilo pra gente, né? De certa forma teve que runar um pouquinho, mas faz parte dos torneios, também tem que runar pra gente, né? Ainda continuo escolhendo spot, não vou me meter em qualquer situação problemática. Aqui eu tenho mais de 10. Tô no Big. O parceiro chovou 11 blinds, né? E é o mesmo cara que me ganhou aquela mão do 8-8 contra Rei 10. Só fazer um bagulho aqui. Tirar essa parada aqui pra parar de atrapalhar minhas cartas. Aqui eu achei que eu tava na frente com As e 10. Eu tenho 9 blinds, eu não tenho muita opção aqui. É uma mão muito boa para dar o call contra esse cara que tá chovando muita coisa. Até mais que o cara que tá limpando. Eu resolvi ir ao in por cima, né? E na verdade dei call, né? Porque ele tem mais fichas que eu. E o parceiro deu call também. E a gente achou um spot de sonho aqui. Runamos de novo, né? A gente acertou o 10, o cara tava na frente. E acabou que a gente puxou as fichas. E esse aqui é a vida de sitting goal, tá? É normal esse tipo de spot. Você tem que escolher os spots pra ir mesmo. E aqui a gente acabou dando sorte mais uma vez. E acabou ficando com 20 e poucas blinds agora. Depois desse spot aqui. Tá? Então é tipo padrão. Aqui. Agora pode voltar nessa mole. Tá. Deixa eu voltar aqui. Tá, qual que é a dúvida aí? O cara, esse que tava com 1.900 fichas aqui, ele chovou a win, você deu call, porque ele tava chovendo bastante. Sim. Mas o cara de cima, ele deu call com par de 7. Ele fez uma ação errada no jogo, né? Ele jogou só pelo stack dele, né? Sim. Na verdade o cara tava... Você pode ver que o cara é Calistation, tá ligado? É aqueles caras que gostam de pagar tudo pra ver e achou que o 7-7 dele tava ali, tava bem. E é o cara que faz ficha de começo de torneio, mas não chega nas FTs porque ele fica se envolvendo muito em all-in maluco. E claro, o meu all-in aqui é meu Spill, tá certo? Eu considero, tipo assim, mas eu sei que esse cara tem chovendo muita porcaria. Daí aqui eu posso dar all-in por cima porque eu tô numa situação meio de merda, né? 9 blinds aqui chorando, né? Então a gente achou um spot bom, acertou o call, vamos dizer assim, porque a gente acabou ganhando a mão. Não é um call muito fácil de se dar, porque se esse cara fosse um cara bem mais seguro, tipo esse Ivan aqui, eu não ia pagar, eu ia foldar, entendeu? Mas como era ele, eu optei por ir e deu certo pra nós. O cara lá tava completamente fora da casinha, tipo, o que ele fez ali não tem necessidade. A gente tá aqui numa bolha da FT. Essa mão aqui, esse cara tá gigante. Tá? E esse cara aqui acabou bolhando o ITM do torneio, se eu não me engano. Mas ele tá gigante no torneio e tá tipo limpando, fazendo um monte de merda. Então tipo, eu não vou me envolver com Ice 6 contra esses caras, né? Aqui também 4 e 2 é bem fold. Aí de novo a gente pegou um Ice 10. E veio uma situação boa pra gente. Vocês podem ver que esse cara tem 5 blinds, esse cara tem 9, esse cara tem 20. A gente tá com 18 blinds. Mais ou menos entra no que eu falei ali. Aqui tá a bolha da FT, tá? Eu preferi dar bet só. Aqui normalmente o pessoal chova reto, por causa que a gente tem um stack bem maior que dois caras aqui. Esse cara aqui vai ter que dar um call muito bom na gente pra derrubar a gente. Mas só que eu preferi dar o bet, né? Pra gente jogar um pós-flop tranquilo, se for. Entra tudo o que eu falei aqui. E começa a usar minhas ferramentas para poder puxar ficha. Daí o parceiro deu call e o Big foldou.
Você acertou top pair, né? Um bordo bom pra ser bet. Acabei betando ali meio pote. E o cara acabou dando call. Turn veio um valete. Aqui eu vou all in contra esse cara muitas vezes, porque eu acho que ele não tem muito Ás e Valete no hand dele, porque ele ia chovar, Ás e Dama ele ia chovar, Ás e Reis ele vai chovar, Valete, Valete, essas paradas assim, ele vai chovar tudo pré-flop, né? Ele não vai querer que eu... Você acha que o cara que eu- chovaria 19 blinds assim? Não, cara, porque é Rei Steel, né? Ah, sim, verdade. Ele vai estar no Tá no small, small. chovando, então é bem de boa. Aqui acho que eu dei mais uma paulada, né? Mais uma tacada, porque se ele engata aqui com algum flush draw, eu vou dar call. Então, tipo, eu quero que ele chova errado, não que eu não quero chovar para ele pagar errado, né? Porque daí ele vai a chance dele me voltar de pagar eu com flush draw é menor. Então eu não tenho Ás de espada, então às vezes ele pode ter um Ás pior com Ás de espada e vai querer dar call. E eu prefiro fazer parceladinho, né? Eu faço esse size aqui para ficar com o pote com 4.000, 5.000 e river eu vou chovar qualquer river que bater, tá? Mas ele acabou foldando e a gente puxou um pote aqui bem tranquilo. E de 18 blinds a gente foi para uns 22 por aí. 24 blinds. Então vocês podem ver com um spot simples de 18 eu subi 6 blinds aqui nesse spot, entendeu? Sem, vamos dizer assim, controlado, sem precisar chovar, sem tirar ninguém da mão. Então, tipo, esse é o segredo do bet fold. Você pode fazer mais vezes. Nesses sitting goals eles passam bastante. E vocês podem usar bastante também. De novo aqui a gente está com uma mão interessante, estamos no small. O parceiro saiu chovando 9 blinds. Aqui eu tenho uma situação bem close, né? A gente tem que dar o call aqui e tem que estar ganhando essa mão 48% das vezes. E eu não me vejo ganhando essa mão 48% das vezes contra esse cara que está bem tight, né? Tá jogando bem tranquilo, bem sólidozinho. Então aqui, tipo, eu tenho que dar o call e tenho que torcer para esse cara foldar ainda, né? E eu não tenho 48% aqui para dar o call contra esse cara, acabei dando fold, tá? Então, tipo aqui, é o que eu falei para vocês, escolham os adversários para vocês engatarem também, não é só porque você tem uma mão, você vai sair engatando, feito maluco. Aqui eu escolhi a situação e falei, não, esse cara aqui tá chovando um range melhor que Ás e Vala muitas vezes, então eu prefiro foldar. Então, tipo, nessa aqui a gente também não é só jogar as fichas no meio da mesa e pedir carta, tem que saber pensar um pouco o jogo também. Próxima mão, Ás e 8. O parceirinho foldou, a gente tem 23 blinds, bolha da FT. Aqui eu vou ainda daquela situação de bet fold, tá? Acho que eu daria call nesse cara e foldaria para esse aqui, ok? Então, tipo, abri, passou, bem tranquilo. Tem o chove reto também aqui de Ás e 8, só que eu não queria arriscar muitas fichas aqui, então eu preferi ir de bet, tá? Continuei segurando ali. Acho que aqui foi até o walk nessa mão. Deixa eu ver. Foi. Todo mundo foldou. Ah, não. O parceiro deu call. A gente foi de check. O bordo veio um bordo ruim para os dois lados. Ele foi de check, eu fui de check atrás. Turn bateu um 3. Ele deu check. E eu betei por valor, né? Tipo, acho que ele tô ganhando com 3 aqui, do range que ele tá limpando. Ele deu call e river foi um 7. Ele acabou dando check e eu betei mais uma vez aqui, tá? Eu beto para dar o fold para qualquer range que ele tá me voltando. E se ele, às vezes eu consigo call aqui de um Ás high, aqui de um Ás e dama, de um Ás e valete, que o cara não betou, um rei dama que acho que é bom, um rei valete. E é uma forma de extrair também. Então eu betei baixinho. Se ele voltar eu foldo. Se ele der call a gente tá perdendo um pouco. Se ele der um call com 5, dá o call com 7 às vezes. E aí a gente tá ganhando das mãos aquelas mãos que eu falei pra vocês que é totalmente air, né? Então é bem tranquilo. Acabou que ele foldou e a gente puxou a mão. 8 e 9 aqui. Estamos na bolha da FT ainda. Aqui dá pra completar, dá pra foldar. Não lembro o que eu fiz, eu acabei foldando.
Tinha bastante odds para dar call aqui, mas eu achei que esse cara ia chovar muito, tá? E deveria chovar muito esse cara aqui. Então eu acabei foldando para não entrar num spot complicado, tá? Passou mais umas mãos aqui, a gente não fez nada. 8-7 aqui também não fiz nada. O Wise Vala aqui, tô abrindo. Olha aqui, ó. Subiu o blind. Estamos com 13 BBs, né? E eu tô dando open, não tô chovando reto. Tô abrindo e tô pagando qualquer um que me chovar. Ok? Aqui entra naquela adaptação de range. Eu sei que esse cara é fraco, eu sei que esse cara é fraco, eu sei que esse cara é fraco. Se eles chovarem qualquer coisa, achando que é bom dar um re-steal, eu vou estar pagando ainda, né? Acabou que esse cara deu call. Veio um bordo que a gente ficou com flush draw e uma over. Check, eu CBTei, né? Um bordo bom para CBET. O cara deu call. Turn veio um 4, que não mudou nada o bordo. E ele saiu betando aqui, overpotou, né? Então aqui eu preferi desligar o bordo e ficar tranquilo na minha situação. Tá? O cara colocou uma pressão aqui, deve ter acertado alguma coisa. Talvez dois pares, um 8-4. Ou mesmo tá com o flush na mão já. E eu preferi evitar qualquer situação problemática. Tem muita gente que iria dar o call porque tem o flush draw ainda. Mas aqui não tem necessidade, tá? Você pode desviar dessas balas no meio do caminho. 10-3, não. Aqui também continuei seguindo meu raciocínio de não fazer nada. Parceiro abriu aqui. Eu tenho 8 blinds. Aqui é um justo chove, né? O cara tá limpando. Acabei chovando, né? 8 blinds, bem justo com rei dama. Aqui acho que eu chovo até pior. Aqui um dama 10, acho que talvez eu chovaria aqui. Todo mundo foldou, chegou nele. Ele acabou me dando um call de sei lá o que ele tinha. Acabou que a gente acertou o rei. E o cara tinha um rei 10 aqui, dobrou a gente, voltamos pro jogo, tá? Então a gente pode ver que o cara era bem ruim e esse tipo de situação a gente não pode deixar passar. Próxima mão eu achei um Wise Dama. Dei bet, né? Continuo com a minha situação, ó, 18 blinds, bet fold. A galera foldou tudo pra gente. E a gente começou a colocar um pouco de moral na mesa. Daí na outra mão já abriu a mesa final. Aqui já é a mesa final do City. Eu tentei controlar ao máximo aqui as situações, não envolver all-in, esperar o ITM, tudo como é que segue o figurino, tá? Então, tipo, vocês não vão ver eu entrando em mãos duvidosas em momento nenhum aqui. O cara limpou ali, dama 10, é easy fold aqui, né? Tem por que pagar. 10-3. Aí a gente tem um rei, 7 blinds aqui, eu não tinha estourado a bolha ainda. Aqui o parceiro acabou se levelando aqui, deu limp, foldou, eu acabei chovando, né? Bem tranquilo, 7 blinds, ele acabou dando call de novo. E gosta, hein? acabei acertando um flop muito bom, né? E o cara tava dando call de vala 8, então tipo, é bem ruim, assim. O cara tava dando call de qualquer coisa. Ficamos chip leader aqui quase, não tenho certeza. O cara te fez você voltar pro jogo, ainda te deu, daí te deu segurança, né? foi tranquilo. Esses caras aqui a gente tem que explorar, cara. Isso é um 3,50, não 25 cents, né? Então, tipo, ainda tem fish porque é lá. Aí a gente foi tranquilo, não precisando se envolver em nada aqui. Acho que tem um spot ou outro que eu posso ter errado ali, mas nada de diferente. Ice 4 aqui, o cara acabou caindo, ele chegou chip leader e acabou caindo, né? Você pode ver que eu falei, foi o primeiro a cair na mesa final. Então, aqui eu tenho o Ice 4, é bem easy aqui chovar, né? O cara tem 4 e 5 blinds, esse cara aqui vai me dar muito call, mas esse cara aqui não pode me dar call com qualquer coisa, porque se ele cair primeiro que esse, ele tá matando o ICM dele, né? Então aqui eu chovo Ice 4, tá bem de boa, contra os dois caras que estão short. E todo mundo foldou e
segue o jogo. Aqui tem outra situação interessante. O Akelele lá, o Akaleli, sei lá, acabou ganhando a mão, mas aqui de novo, aquela pressão da bolha do ITM, né? Tipo, eu chovo reto aqui, 9-9, bem na frente do range dos caras. Os caras estão bem curtos, assim, bem pressionados. E acabou que esse cara deu um call que eu não gosto do call dele, por causa que ele tem que entender que eu tô chovendo bastante coisa, mas o call errado dele vai fazer ele cair primeiro que esse cara aqui. E acabou que ele deu um call de, se eu não me engano, acho que foi Ais e Vala. E acabou que ele runou lá. Mas acho que o call dele aqui é questionável, assim, para dar o call. Eu não sei, deixa eu ver aqui. Voltar a mão para ver quanto que ele precisa para dar call ali. Ele precisa de 28% mais ou menos para dar call. E deixa eu ver se tem a opção de ser mais aqui. Deixa eu ver se tem a paradinha aqui. Calculate. Tá, não entendi ali, mas tá bom. Eu não lembro como é que faz a paradinha, mas de boa. Eu acho que o call dele aqui não pode ser tão loose assim. Pelo menos um Ice e Vala Suited ele tem que pagar, mas acho que off ele não é tão bom, né? Enfim, acabou ganhando, a gente perdeu umas fichas, mas ainda tem stack pra trás, né? Ficamos com 8 blinds e não ficou desespero, né? Aqui uma situação bem simples também. Rodou em fold até a gente é o small, o cara é o big 2 BBs, a gente vai chovar quase todo o nosso range aqui sobre o cara, né? Estourar a bolha do ITM ainda. Acabou que ele deu um call até bom ali, mas a gente runou de novo e o cara deu um call de Ice e Vala com 2 blinds. Achei até que ele ia dobrar ali, mas acabou que caiu na bolha do ITM, tanto que ele segurou que acabou caindo. Daqui pra frente foi mais easy, os caras começaram a se matar sozinho. Ainda assim teve algumas situações, ó, tenho 7 blinds aqui. Aqui é bem easy chovar reto, né? As Vala 7 blinds. Acabou que eu não tomei call, puxei. Aí na outra mão eu tenho Ice 10. Suited, tô no big. Aqui eu vou dar call em muita coisa. O parceiro saiu chovando 12 blinds. Acho que ele era o chip leader no momento, não, esse cara era o chip leader. Então é bem ruim assim o chove dele, acho que não tem necessidade. Acabou que eu dei call e acabou que a gente acertou o flop dos sonhos ali, mas o cara tava chovendo Vala 7, então tipo, é bem ruim mesmo o push dele, entendeu? Tipo, Sei, pode ser tentando dar steal, cara? Ou algo do tipo. não, ele era o open raiser, né? Então, tipo, é uma mão clara pra você foldar. E, tipo, a gente vai dar call nele aqui muito mais vezes do que ele tá chovando aqui. Porque ele tava chovando várias vezes, né? Então é bem fácil dar esse call aqui, né? Ainda mais com o cara chovando mãos desse tipo, assim. Tipo, sem noção nenhuma da parada. A gente ficou um pouco grande ali, né? Foi pra 18 blinds. Reta final do sitting goal normal, você tá tight e curto, né? Aqui eu optei por dar fold. Tem muito. Dá pra chovar aqui por ICM muitas e muitas vezes. Mas eu optei por dar fold. Esse cara tá bem seguro, assim. Achei que foi bem mais tranquilo do que entrar na variância com ele. Aqui um 2-2 do TG.
do meio da mesa, no caso, né? A mesa tá curta já. Preferi foldar, não preferi fazer nada com ele. Dá pra abrir aqui, mas eu preferi procurar um spot melhor pra mim e foldei a mão. Ah, essa mão aqui é interessante. A gente tá no Blind War. E esse cara não tinha em nenhum momento tentado roubar meu blind do torneio inteiro que a gente tá aqui. E de repente ele fez um 3x aqui, né? Normalmente aqui você dá chove contra um cara que tá abrindo bastante, mas esse cara aqui é tipo, eu acho que ele chovaria muito mais do que ele daria 3x contra mim, né? Então aqui entrou aquela suspeita de o cara tá fazendo uma trap, né? Eu acabei foldando 8-8, mas normalmente ali é chove, tá? Mas contra um cara que, tipo assim, previsível, era meio possível que ele tava fazendo isso com o topo do range, não sabia o que ele fazia, e daí ele optou por fazer esse 3x, então acho que é bem de boa foldar essa parada. Mais umas mãos aí sem action. Aqui eu começo a jogar um pouco mais pra frente. De novo, ó, os caras estão 5, 6 e 9 blinds, então aqui eu preferi chovar reto, apanhar os caras na porta mesmo. Acabou que eu tomei call do aquele lá e a gente tava atrás e acabou dando bom pra gente, né? Mas ele tava fazendo um jogo bem tight assim, então paciência pra ele, né? E segue o jogo, mas a gente tinha que chovar aqui de colocar pressão nos caras, né? A gente tem que fazer stack, porque o sitting goal não espera você ter mão também, você tem que buscar as mãos, né? Aqui todo mundo foldou. Aqui ficamos three-handed. Eu dei open raise, passou. Ó, podem ver, ó, tô dando open raise para dar call nesse cara e possivelmente foldar para esse aqui se esse aqui chovar. Uhum. Daí dama, aqui a gente achou um spot muito bom. O parceiro abriu um size bem fora do padrão, né? Mas a gente tem dama, que é easy chove, né? Chovei e o cara deu call e acabou que veio um bordo bom pra gente, seguramos a parada. E o cara ele deu um open call com rei 10 assim, bem close. Eu acho que tinha que fazer esse chove reto se ele quisesse jogar essa mão aqui. Ou bet fold por causa desse cara, né? Ele tem 13, o cara tem 10 aqui. Então acho que é bem bet fold pra ele. Aqui é uma situação que talvez pra vocês encaixariam melhor, entendeu? No lugar dele aqui, bet fold, né? Porque ele tá abrindo uma mão que ele não quer foldar, mas ele não quer na situação ruim pra ele de cair primeiro que esse cara com 10 blinds, e foi o que aconteceu, né? Então ele acabou matando o ICM dele aqui. Então o prize era, eu não lembro agora, mas é uma diferença até grande pro City aqui, de um pro outro, do terceiro pro segundo, então ele acabou perdendo dinheiro nessa jogada bem ruim, assim. Acho que ficou mais umas mãos aqui. Na segunda mão no heads up eu já matei aqui. O cara é o big, a gente chova reto As e 10, o cara paga com um rei X, rei valete, e a gente acaba dobrando não, cravando o sitting goal. Tá certo. Algumas situações ali a gente rolou, algumas situações a gente fez o possível para não ser explorado, tipo do 8-8, que a gente teve que saber foldar, do As e valete, que teve que saber foldar. E algumas situações eu usei isso aqui que eu passei pra vocês hoje. Eu fui de bet, mas eu subi foldar, ou os caras tipo dão call, você consegue jogar o post-flop, puxar ficha e ficar sempre com stack sadio. Pra que isso? Pra quando você ter que entrar ao win, igual eu entrei naquele 9-9 eu perdi, você continuar com ficha para jogar o torneio ainda, tá? Então é mais ou menos isso, é o resumo do bet fold pra vocês. Alguma dúvida aí que vocês queiram tirar? Alguma situação que vocês queiram falar? Tô bem tranquilo. Achei bem tranquilo, eu só achei que
é bem. Jogou bem retão, né, cara? Assim, sei lá. Como assim? É bem aquele esquema, tipo, costuma falar às vezes, né? Tipo, você não blefou uma vez, praticamente, né? Reviu todo e não jogou nada demais, jogou praticamente o Open daquelas tabelas, essas coisas assim. Não tem. É tipo assim, esse Sitting Ghost não tem espaço para fazer isso, tá? Você viu que Uhum. eu tinha um stack sempre curto, entendeu? Então eu não tenho opção de, no meio do torneio, vou ter que blefar aqui essa mão, porque eu tenho que puxar. Não, cara, você pode jogar o ABC que você vai ser lucrativo também, tá? Então se você acha que, tipo, tem que fazer blefe, tem que fazer coisa majestosa para colocar a mão lá no boom depois, é uma coisa, né? Mas eu prefiro um jogo mais tranquilo e mais simples, tá? Então eu tentei evitar, tipo, ao máximo variância. Pode ver que eu tentei evitar ao máximo duas mãos ali que eu foldei, tipo, não é tão fold assim, o Wise Vala e o 8-8. Mas são situações que você tem o domínio e você pode entrar nela ou não, tá? Então sempre Tá, tenta levar tranquilo. para esse lado, entendeu? Alguma outra dúvida aí? Tudo ok. Então, tudo ok também. Então beleza. Ô Drumes, para de jogar bêbado, É. joga normal e o Jogar direito. Ô Bruno, se você tiver dúvida de mão, cara, pode postar as mãos lá no chat do time, tá? Pode, não tem problema. Pois é, cara, ontem eu cheguei na mesa final, daí eu até pensei em mandar o chat, mas já era quase 4 horas da manhã. Daí eu pensei que não ia ter ninguém online, né? Daí eu acabei jogando sozinho. Realmente, Duvido, velho. realmente não vai ter ninguém 4 horas da manhã, não, cara. Aquele Zé no Rula, cara, ele fecha a madrugada toda, esse maluco, cara. Quem quer? Aquele Zé, Qual Zé Zé? PB. Mas daí os caras estão na madruga, outra história, né, velho? Tipo assim, o cara tá grindando, o cara não vai. Caraca, o dia que o cara me deu aula, acordei 6 da manhã pro Skype, o cara tava jogando. Caraca, É. dando dúvida pra mim, 6 da manhã, meu Deus do céu. Aí quando você tiver dúvida de mão, cara, pode postar no. O Vinícius faz direto, ele sempre posta as mãos que ele tem dúvida ali no chat. Vocês também podem usar esse Aham. essa ferramenta, tipo, às vezes eu não vou responder, mas sempre tem um instrutor que vai lá e dá uma opinião sobre a mão. É bom pra você evoluir também. E depois, se você quiser, separa essa hand history desse torneio que você pegou o quarto e semana que vem o pessoal faz a review. Peço pra alguém fazer a review deles pra você. Então beleza, eu mando pra alguém ali então. Daí vocês dão uma olhadinha. Salva a hand history, daí segunda ou terça que vai ter aula, daí eu peço pra pessoa que vai dar aula fazer essa review pra ti. Então beleza. Daí tem mais opções. Até o Drumes é legal ver a review, porque ele sempre fala que ele fica gigante no começo do torneio, mas perde as fichas depois. Daí ele vai ver como é que mantém. Pra mim foi bem ao Mas, contrário. ó, Short deck o torneio inteiro. E a partir da ITM que eu comecei a ficar chipado. Entendi. Antes da ITM era short deck. cara, o meu não, cara. Eu dobro, triplico os 3 primeiros níveis aí, que é pro pé. Justo. Mas agora tá mudando já. Tô conseguindo cair, pô, chegando todo dia.